Fala, Irmandade Motociclista! Está começando mais um Sexta do Motociclista Histórias e Aventuras, porque aqui, mais importante que a máquina, é a história de quem pilota. E hoje o nosso convidado especial é um cara que ele é um verdadeiro estradeiro daqueles que não foge de um desafio e vive intensamente cada quilômetro rodado. Um cara que já encarou algumas das rotas mais incríveis e desafiadoras do Brasil: Serra Rio do Rastro, Povo Branco, Urici e Santa Catarina. Sabe de quem que eu tô falando? Vem pra cá, meu irmão, Laírton. Ei, Mardoni, meu boa filho, noite. tudo bom? Boa noite, é uma honra ter Boa você noite. aqui com a gente na Sexta do Motociclista Histórias e Aventuras. E eu já vou começar com o nosso bate-papo principal. Como você começou a sua história no meio motociclista? A minha história começou, eu comprei a primeira motinha, foi uma 150, né? Aí eu conheci a minha esposa e a nossa primeira viagem mais longe foi para onde ela morava, no Trairi. Aí nesse percurso a gente via vários motocasais em passeio. A gente foi perguntando, conversando com o pessoal, aí bateu aquela vontade de também seguir o mesmo caminho e até hoje estamos por aqui. E qual foi assim a viagem que você já fez mais marcante? Rapaz, a minha mais marcante foi para Serra Rio do Rastro, que foi ano passado, e foi uma viagem que ficou marcada demais. Muita história, muito acontecimento, então foi essa para mim. Vamos já falar dessa viagem aí. Entre tantas rotas incríveis, qual a que mais mexeu com você? Você já fez várias rotas, né? Qual que você acha que... Rapaz, eu fiquei muito mexido quando eu fiz essa rota aqui. Ô Mardoni, a Rio do Rastro foi uma, mas a que eu gostei mais de fazer foi a Rastro da Serpente. Pela complexidade e a distância que ela é e pela paisagem. Muito, muito bonito. Recomendo muito, viu? Muito top. Top demais. Eu fiz ela, a gente saiu em Capão Bonito, né? E eu não conhecia, até porque foi um achado, não ia nem fazer. A gente tava viajando para Santa Catarina, a gente parou, aí a gente foi tomar uma água. Quando eu olhei assim, tinha lá, Rastro da Serpente. Olha, minha filha. Aí pronto, foi ali, mas foi incrível demais. Aí a gente foi lá, com o passaporte, a gente carimbou. E foi uma sensação incrível mesmo. Agora conta pra gente uma história engraçada ou inesperada que aconteceu. Rapaz, tem muitas. Engraçada e inesperada. Mas eu vou contar dessa viagem que a gente fez pra Santa Catarina, que não foi engraçada, foi tenso. A gente pegou uma chuva muito grande ali depois de Blumenau. E raio, trovão. Então ali eu e minha esposa, a gente se sentiu muito acuado na estrada a complexidade de raios e chuva, sabe? Então, para nós, a gente já viajou muito junto, mas para mim, essa viagem eu senti assim, como se fosse morrer. Mas era incrível, raio, trovão, chuva, o asfalto estava em construção, muito ruim. Então, para mim, essa viagem que fiz agora foi uma viagem tensa por causa disso acontecido. E o que te motiva a buscar sempre novos destinos? Rapaz, a distância. Para mim, a distância, às vezes eu não conheço o local, mas a distância em ir, para mim não é nem tanto o local, sabe? Porque assim, o nosso estilo de viagem, a gente viaja acampando, certo? E na minha moto vai barraca, vai rede, vai panela, vai fogão, vai a cozinha toda. Então, o percurso da viagem que a gente vai para visitar, para conhecer o local. Não dá para levar a casa, leva não, a barraca. Leva a barraca, tudo. Mas é top demais, viu? O que o motociclismo ele significa para ti? Assim, qual o significado? Rapaz, eu sou novo ainda no motociclista, tem uns 4, 5 anos. Mas o respeito, a irmandade e a cumplicidade, sabe? Que a gente vê na estrada. Tem alguns que, infelizmente, não honram esse afeto do motociclista. Nessas viagens que a gente fez, a gente sempre passava por muito motociclista independente, motogrupo. E tinha alguns que acenavam, alguns que não acenavam, que cumprimentavam. Quando não acena, eles acabam só dando uma buzinadazinha, né? Isso, entendeu? Então, assim, se você parar, o pessoal já para perguntar: ei, mano, tudo bem? Tem onde você dormir? Você já... Mas é top demais. Isso aí que me fez do motociclista, é isso aí. É você se preocupar com o próximo. Top demais. E durante aí as viagens, qual música não pode faltar? Tu vai ouvindo música, não vai? Vou. E se vai, qual música não pode faltar? Pronto, a gente tem um intercomunicador, minha esposa, né? E a gente
sempre tem aquela comunicação na saída, né? Mas quando você pega a estrada e vê o horizonte, vê nascer o pôr do sol, cara, pra mim a banda Catedral tem umas músicas lá que me faz eu me desconectar do mundo assim e me conectar com Deus, com onde você veio, onde você vai. Então Catedral pra mim é uma banda que não falta no repertório de música. Muito top, top. Você já rodou por algumas serras mais famosas do Brasil. Qual delas foi a mais desafiadora? Qual que tu achou assim que o desafio foi maior do que qualquer outra? Das serras, né? A serra do Rio do Rastro é top, entendeu? Muitas curvas, porém é um percurso curto. A do Rastro da Serpente é um pouco mais perigosa porque são muitas curvas acentuadas, muitas ladeiras. Então assim, se você não tiver um pouco de conhecimento da sua moto, do motor da sua moto, da potência, você acaba passando em umas curvas. Então, para mim, o desafio em percurso, o Rastro da Serpente. Entre a Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco e Rastro da Serpente, qual mais te marcou e por quê? Rapaz, a Serra do Rastro não tem como não citar ela, porque eu e minha esposa, a gente sempre acompanhava pelo Instagram, amigo da gente, moto casal, indo lá naquelas paisagens, entendeu? Então a gente tinha um sonho de conhecer. E quando você vai, que tá lá, cara, que você vê aquilo, que você imagina que estava na tela do celular vendo, e você tá ali participando, mas é uma coisa que você não tem como descrever para ti, não tem como passar. Não, então isso aí, a Serra do Rastro para mim foi uma da melhor. E qual dessas três que eu citei você recomendaria para quem está iniciando no motociclismo? Cara, aqui todo mundo tem um sonho de conhecer a Serra do Rastro, entendeu? Eu assim, eu me arrependi um pouco, eu fiz ela muito rápido, sabe? Eu poderia ter aproveitado mais, mas o medo de, quando a gente chegou lá depois do meu dia, eu subi, eu tive medo de não terminar cedo. Então, acho que se você for com tempo para aproveitar, aí você consegue aproveitar mais a paisagem. Top demais. Confia, né? Uhum. O que não pode faltar no planejamento para encarar esse tipo de estrada? Qual o planejamento? Assim, para poder encarar uma Serra Rio do Rastro, tem que planejar. Tempo. Tem que ter tempo, porque essa viagem que eu fiz para lá, praticamente, Madonna, foi um bate e volta, cara. Foi 11 dias. Foi 5 para ir, 1 dia para descansar e 5 para voltar. Então, assim, é bom você ir com tempo, entendeu? Com você aproveitar que lá tem coisas que você passar uma semana lá, você não vai conseguir ver tudo. Então, acho que o tempo, entendeu? Financeiramente também, entendeu? Que não é uma coisa tão barata, né? Mas o planejamento parte daí, é o tempo. O planejamento é o ideal para qualquer viagem. Qualquer viagem. Tem que ter o planejamento. Tem que ter, ainda mais para viagem longa assim, né, mano? E qual dessas você faria sem pensar 2 vezes? Eu vou voltar de novo na Serra do Rastro, para me poder fazer. Eu vou subir de manhã para me ter o dia todinho para poder aproveitar. Vale muito a pena. Ver todas as paisagens. Vou voltar de novo. Agora vamos para o bloco especial Jalapão e Cânions do Viana. Nesse bloco do Jalapão e o Cânions, o papo seria em dose dupla, né? Mas nosso querido amigo Fábio, o nosso irmão, hoje ele não vai poder estar aqui por motivos de saúde mesmo. Infelizmente. Mas aí a gente vai seguir aqui. Queria que você me dissesse o que te fez voltar 5 vezes no Jalapão. Rapaz, essa história Foi com o Fábio, né? Pode citar o Fábio. Essa história, Madonna, surgiu. Eu não conheci o Fábio. O Fábio ele tem uma oficina lá na Peratama, a F-Moto Peratama. Então eu levei minha moto lá pra gente poder trocar. Aqui eu tenho uma torneira de 50, pra mim trocar o desembreagem. Foi conversando e tal. E ele também não tinha essa tipo de viagem, de ir viajar acampando, fazendo tudo, não tinha. Ele queria alguém para poder acompanhar ele. Mas bora. Daqui a mês que vem nós vamos. E assim seguiu. Então a minha primeira viagem para lá foi com ele, todas, né? As 5 foi com o Fábio, entendeu? Então o que motiva mais para mim para lá, cara, para começar a dificuldade. Você encarar 155 km de areia, carroçal. Então isso aí, o motociclista que gosta de um pouco de aventura, não tem como negar que lá você entra e sai outra pessoa. E as amizades também a gente deixa lá, né? Hoje a gente tem lá um amigo Léo lá, ele é um centro de apoio, top demais.
E o que te fez voltar lá, né? E encarar essa jornada ao lado do Fábio? Pronto, eu até falei com o Fábio, se eu puder tocar nesse assunto, né? Rapaz, a gente gostou tanto de lá, que o Fábio comprou um terreno lá, mano. Entendeu? Na beira do açude que corta o Rio Formiga. Então, a gente já tem um terreno. Tem um açude que passa lá em frente. Botou uma barraca já. Não, lá ele fez um barracão que cabe lá 8, 10 barracas. Então assim, mas tô estressado, vamos tirar um dia pra rodar. Então tem que voltar, a gente tem um canto lá, entendeu? Então isso aí é um dos motivos pra gente poder voltar lá. E uma aventura intensa como essa, a parceria do Fábio, ela foi fundamental. Eu na viagem, hoje não, amadureci um pouco no ciclismo, mas antes eu era mais estressado, sabe? Cabeça mais. O Fábio não, ele é um cara mais tranquilo. A gente foi entrar naquela uma vez, cara. A gente errou o caminho, já era 9 da noite, entendeu? Então eu estressado, não, mas vai dar certo e tal. Então ele é um cara que consegue apaziguar, ele é um cara que planeja mais a viagem, então é um cara essencial em tudo isso aí, viu? E assim, eu sei que vocês viveram aí essas idas e vindas aí 5 vezes juntos, né? O que um aprendeu com o outro, que tu pode dizer que tu aprendeu com ele, que se ele tivesse presente aqui também hoje, ele diria que ele aprendeu contigo nessa jornada. O que eu aprendi com o Fábio foi, como eu falei, foi ser mais paciente, ser mais positivo. Eu era um pouco mais negativo em questão de viagem. Não vai chegar, macho, tá tarde, não vai dar certo, não vamos por aqui não. Então hoje eu aprendi a ter mais paciência com ele, sabe? Então isso aí com ele eu aprendi no decorrer da nossa viagem. Não só para lá, como para outras viagens mais perto aqui, a gente sempre viaja. A gente criou uma comunicação, entendeu? Disso aí, então isso aí não é problema. A gente sabe que desafio ele sempre aparece. Qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram na viagem? Antônio, o mais difícil que a gente enfrentou, cara, vou contar aqui um dos. Foi quando a gente foi pro relapão de motinha de baixa cilindrada. Fui na 88 e ele na 99 dele. E já começou no problema aqui em Fortaleza a moto, né? Deu problema no motor. Dá pra pensar em desistir. Não, deu problema no motor. Lá em Itauá a gente abriu o motor, mano, tava fogo, parafuso. Resumindo a história, quando chegou lá na entrada do Jalapão, no posto Massa, que você vai adentrar a sua venda, eu andei 100 km e fora da moto queimou. Isso 5h30 da tarde. Aí lá ele, bora voltar, assim, não, bora continuar. Tu vai na tua, eu vou atrás de tu. Só que a parada da 99 é pouquinho. A gente seguiu. Aí lá na frente erramos o caminho, rodamos 10 km a mais. Na volta ele errou uma queda, empenou o guidão, quebrou os piscas, dormindo lá no chamado um povoado Gaião, numa tenda lá, que o pai da dona tava com uma faca bêbada, querendo matar o povo lá. Pai, eu passei a noite acordado e o Fábio dormindo. Então isso aí foi um perrengue que hoje ficou pra história, mas foi muito engraçado, hein? Um dos, né? Aquele momento tenso que hoje virou história boa pra vocês contar. Você que tu acabou de contar já algo parecido. Mas teve algum outro perrengue? Teve. Na volta, já na motinha baixa, o Fábio falou uma palavra que a sua palavra tem poder, né? Aí tu não falta mais nada, só furar o pneu da moto chovendo. Nós no Piauí, mano, era umas 4 da tarde. Ele saiu do acostamento por causa dos caminhões, tu rodava no máximo a 60 km por hora na motinha, não pode mais do que isso. Aí tu viajar a 1.700 km, essa velocidade. Quando ele voltou, o pneu desembeçou, mano, furou. Resumindo, trocamos um pneu, ele foi-se embora e a minha moto não pegou. Ele foi-se embora, mas não é possível não, Pablo, não tá me vendo não. Aí fiquei lá quase uma hora esperando. Aí lá vem lá pra cá com a cara lisa. Foi que houve, mas não pega não, cara. Aí resumindo, aí empurramos lá, eu saí com raiva, aí rodemos assim. Perguntou ele não, e o tinha retrovisor não, tá moto? Não, mas eu fui remendar o pneu da moto aqui na oficina. Esperei tu chegar, vamos chegar como? 1 hora de relógio, meu filho. Aí isso aí foi um das que a gente teve um atrito. Rodamos 10 km, pronto, aí começou a arder. E no meio de tudo isso, qual foi o momento mais marcante que vocês viveram junto? Nessa jornada que vocês estavam enfrentando? Cara, eu me lembro agora essa pergunta, Madonna. Foi quando a gente foi no Jalapão, que a gente foi num fervedor lá, que é chamado Buritizinho, um dos mais bonitos lá, sabe? A gente foi fazer um banho noturno, para fazer um vídeo lá na época, e a gente tinha feito um planejamento,
que era se eu tinha coragem de fazer com ele os câmbios Viana. Aí você marchar agora. E foi ali que a gente começou a conversar e a planejar dentro do fervedouro fazer os câmbios Viana. O que você diria do Fábio que define ele como parceiro de estrada? Eu acho o Fábio tanto de estrada como meu amigo pessoal, certo? Ele é um parceiro de viagem, um amigo pessoal, um cara que sempre me apoiou, me deu conselho, é um cara tranquilo, um cara na dele, entendeu? Se ele disser que não dá, e você disser que dá, ele não dá, então dá, então bora. Não, tá de boa, mesmo sabendo que não dá, ele vai. Então é um cara parceiro demais ele. E o que muda quando você tem um parceiro de verdade ao seu lado numa aventura como essa? Macho, pra mim me dá mais segurança, entendeu? Me dá mais segurança porque é um cara que é um cara muito positivo. Me dá segurança, primeiramente, porque é um mecânico, né? É um mecânico, então ali eu já tô preocupado aqui. Entendeu? Tem algum problema na moto, então, um mecânico, um amigo ali, um cara até atencioso, então é isso aí. E nesse bloco agora a gente vai falar sobre valores e propósito. O que a estrada te ensinou ao longo dessas aventuras? Pai, me ensinou a ter mais respeito com o próximo, a ser mais humilde, entendeu? Não é que eu não era, mas se você pegar uma estrada a meio dia e tem um cara empurrando a moto, você não parar para poder ajudar, então isso me deu mais vontade de poder ajudar o próximo, de ver mais do outro lado, entendeu? Então isso aí hoje para mim é uma coisa que me ajudou muito, entendeu? A parte do motociclista aí. Você falou, acima de tudo, a humildade. Né? A humildade. Não é porque eu tenho uma moto hoje, uma moto boa, que eu vou desmerecer um cara que tem uma 150, jamais. É porque você sabe que, assim como a sua moto chega lá em Santa Catarina, na Serra Rio do Rastro, uma moto de baixa cilindrada ela também vai chegar. Chega. Demora mais um pouco, mas chega. Com certeza. Na tua visão, o que diferencia um motociclista comum de um verdadeiro estradeiro? Rapaz, o estradeiro, ele, como eu lhe falei, ele é um cara mais consciente, né, na estrada. É um cara que tenta ajudar ali no que ele pode fazer na estrada. O motorista normal é o que anda na moto. Usa a moto para trabalhar. Para trabalho, entendeu? É isso ele aí. não tem a sensação que é uma pessoa que pega a estrada mesmo para viajar. Porque assim, você pegar minha moto para ir trabalhar é uma coisa. Pegar minha moto para ir viajar é totalmente diferente. Eu assim, quando eu pego a minha moto, boto o baú, boto meu colete, mas parece que a coisa transforma, sabe? E agora eu pergunto para ti, o que faz uma pessoa se apaixonar pelo Jalapão e as grandes serras? Pronto, o Jalapão. Eu me apaixonei pelas paisagens. Eu nem pensei na dificuldade de chegar lá, mas pelas paisagens, pelos fervedouros, pela cachoeira, entendeu? E o pessoal também é muito receptivo, entendeu? Muito receptivo. Sobre as serras, a paisagem também, o percurso, o caminho, entendeu? É uma coisa que aqui a gente não tem muito, se for ali Guaramiranga, né? Então quando tu vai botar as serras, tu tem outra percepção, entendeu? Então as serras, pra mim, é uma coisa que você desconecta, você sente o cheiro do eucalipto, da folha, cara. É uma coisa muito, ouvindo uma música com a sua esposa, tanto de bem com a vida, pronto, ali pra mim tá bom demais. E que conselho você daria para quem está começando no motociclismo? Ou para quem quer começar? Para você começar, eu acho assim, primeiro você tem que gostar, né? Tem que querer, entendeu? E saber que sempre vai ter um ou outro ali que vai querer desmotivar. Então não é só mil maravilhas, tem os encalços no caminho, né? Mas é persistir, cara, é andar com pessoas de bem, entendeu? É ouvir o bom, aquele ruim, deixa passar e vai curtindo a galera, fazendo amizade, aí você tem um percurso direto. E para quem sonha em pegar a moto e fazer uma viagem como você fez pro Jalapão, que conselho você daria para essa pessoa? Cara, o conselho que eu daria para fazer o Jalapão, primeiro que você não vá só, certo? Vai só dar certo, mas você não vá só, porque quando você adentra lá, você sai do Coceral para ir até Mateiros, não pega sinal nenhum. Não tem placa, não sei se hoje tem. Dizendo, vira aqui, não tem, é fazenda, entendeu? E outra coisa, se programe para não rodar à noite.
entendeu? Porque é areia, são várias ladeiras, então se você se perder de dia é ruim, mas à noite. Então é andar com no mínimo 2 pessoas e deixar para entrar de dia. Laerto, foi um prazer. Agradeço, irmão. Eu ouvi um pouco da sua história isso. hoje aqui, né? Agradecer pela Nosso oportunidade. amigo Fábio, infelizmente, não pôde estar presente, né? Mas a gente lembrou dele aqui. Você mostrou pra gente que o verdadeiro motociclista não busca só destino, busca experiência, desafio e conexão com a estrada. É com grandes aventuras que ficam ainda mais marcantes quando são compartilhadas com parceiros de estrada, como o Fábio, né? Que não está aqui mais nas viagens, ele estava lá com você. Agora eu peço para ti que deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Falar o que você quiser para quem vai estar nos assistindo. Estamos nas 3 redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Show. Primeiramente, nas suas viagens, entregue a Deus os seus planos, os seus objetivos, né? Quando você faz uma viagem que entrega nas mãos de Deus, tudo dá certo. E que você, no seu planejamento, você se feche, você, sua esposa, seu companheiro, não divulgue. Porque hoje em dia, quem está vendo lá, talvez não queira seu bem. Então, muitas vezes que eu me planejei com minha esposa, que eu comentei com algumas pessoas, cara, deu errado. Quando a gente começou a se prevenir, a gente falar pra gente, e só na viagem falar, as coisas fluem. Então, curtir a estrada, aproveitar, entendeu? Tentar ajudar o máximo que puder o próximo, e com certeza você vai ter uma vida longa aí. Bom, e para você que está nos assistindo, quer ser entrevistado pela Sexta do Motociclista? Todas as sextas, aqui no Parque Urbano Lagoa do Mudubim, a partir das 19 horas. Só vem. Mais uma vez, Show, valeu, prazer Adão, aqui te receber. Valeu.